em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Fernando Galli e eu estou aqui para solicitar a você que amanhã, dia 8 de abril de 2020, exatamente aos 5 minutos para meia-noite, você, por gentileza, acesse o nosso canal, porque nós vamos comunicar a excomunhão de um falso profeta, ok? Que previu o arrebatamento outras vezes e que agora previu de novo que a igreja de Cristo seria arrebatada até a meia-noite do dia 8 de abril de 2020. Então amanhã nós entraremos às 5 para meia-noite em nosso canal, amanhã, 8 de abril, exatamente 5 para meia-noite, entraremos em nosso canal para esperar até meia-noite. Caso não ocorra nenhum arrebatamento, e a gente sabe que não vai ocorrer mesmo, então nós faremos o anúncio da excomunhão desse falso profeta que enganou milhares de pessoas aqui no Brasil. Um verdadeiro filho de Satanás, agente satânico, entendeu? Que despreza a palavra de Deus, partes dela pelo menos, né? Leva pessoas ao engano, entendeu? E como eu sei, como é a situação lá lastimável da igreja aqui no Brasil, não teve igreja de peso, né, que teve a coragem de excomungar este senhor, tá? Então eu, pastor Fernando Galli, na qualidade de pastor devidamente constituído na Igreja Bíblica Castelo Forte, que é uma igreja que funciona só aqui em casa, por doenças da minha mãe, mas é uma igreja devidamente organizada, bonitinho, tá? Fazemos cultos aqui. Então eu vou anunciar a excomunhão desse falso profeta. Ah, mas como é que pode ser um negócio desse? Veja, a questão é, alguém tem que fazer isso. E amanhã eu vou dizer o que está envolvido, como nós devemos tratar pessoas excomungadas da fé cristã. Então a gente sabe que uma pessoa excomungada, né, não é que nós vamos desprezá-la, como fazem as testemunhas de Jeová com aqueles que são excomungados dali, certo? Não é nada disso, mas não é mais a mesma coisa. A pessoa que é excomungada, inclusive por erros repetitivos, a igreja não pode ter associação espiritual com essa pessoa de jeito nenhum, a menos que for para essa pessoa se arrepender, que ela declarar que está arrependida. Então amanhã nós vamos anunciar a excomunhão disso. E eu gostaria que vocês, pastores, escrevessem embaixo nos comentários, eu apoio. Entendeu? Eu apoio. Por quê? Esse camarada, ele tem acesso livre. Nós vamos fazer pesquisa, sabe? Ele tem acesso livre às nossas igrejas. Nós ouvimos dizer que esse camarada chega até a ser convidado para algumas igrejas cristãs para dar palavra. Isso é um absurdo, isso é uma lástima, isso é uma vergonha para a igreja de Cristo, chamar um camarada, entendeu? Que não sabe nem português e se arvorou a ensinar hebraico para a gente na internet. Um verdadeiro vagabundo virtual, enganador. Entendeu? E não só isso. Em nível espiritual, ele é uma desgraça para a fé cristã. Entendeu? Então, eu gostaria que amanhã, no anúncio que eu vou fazer da excomunhão desse camarada, que você, como parte da Igreja de Cristo, você dê seu nome apoiado. Entendeu? Porque a Igreja de Cristo precisa protestar e adotar medidas rígidas contra esse camarada. Nós não podemos encontrar esse homem na rua e tratá-lo com todo amor.
meu irmãozinho, vem cá, você errou. Você vai aprender com o tempo, mas eu te amo em Cristo. A paz do Senhor, falso profeta. A Bíblia diz que é anátema quem anuncia um outro evangelho. O evangelho desse cara é de um falso Cristo chamado Iauxa, com um falso Deus Pai chamado Iau. O camarada tem a coragem de dizer que no dia 3 de abril fechou a porta da graça. A partir daí não tem mais salvação. Porque ele vai ser arrebatado até amanhã, à meia-noite, entendeu? Amanhã, à meia-noite, ele vai ser arrebatado junto com a igreja dele, certo? E a porta da graça, não da graxa, né? A porta da graça se fechou. Tá? Olha o absurdo. E detalhe, 300 mil seguidores. Isso é uma pouca vergonha para a Igreja de Cristo. É uma vergonha. Umas mulheres, não todas, claro, não vou generalizar, umas mulheres que o seguiram, entraram em meus sites, avacalharam com meu nome. Entendeu? Rogaram praga em mim, um bando de mulheres vadias, entendeu? Que não souberam ser igreja de Cristo, e eu dou graças a Deus, assim como a Bíblia fala, regozijai-vos, ó céus, quando o diabo foi expulso de lá, nós também temos que nos alegrar. Por quê? Porque indivíduos execráveis, que não souberam ser igreja de Cristo, que deram problema para pastor, discutiram com o pastor, desmentiram palavras da Bíblia, negaram trechos das Escrituras, causaram uma revolução dentro das igrejas. Esses malditos, entendeu? Esses malditos saíram de nós e nós não perdemos nada. E um bando, não todas, mas um bando de mulheres vagabundas, vadias, fizeram comentários terríveis ao meu respeito, né? Que eu tive até que deletar alguns, né? Outros eu deixei, né? Típico daquele texto que Paulo fala, né? Que são mulheres que vivem fazendo fofoca na casa dos outros. Lá em 1 Tessalonicenses, se eu não estou enganado. Entendeu? Então são mulheres, né? Não todas, claro, não estou generalizando, algumas mulheres que ficaram apoiando esse camarada, entendeu? Não são excomungadas porque não sabemos o nome delas. Entram com fakes, entendeu? Um absurdo. E amanhã, você que seguiu esse cara, você que teve a coragem de pregar que a partir do dia 3 de abril, Deus fechou a porta da graça. Entendeu? Que é uma readaptação de ensinos de outras seitas, tão porcaria quanto a dele, né? Tão porcaria, tão lixo quanto a dele, tá? Mas enfim, o camarada teve a coragem de falar isso. Então amanhã, 5 para meia-noite, nós vamos esperar 5 minutos. Nós vamos simplesmente dizer, olha, a profecia do falso profeta, que ele predisse para a igreja de Cristo, usando o nome de Deus, dizendo que foi revelação do Deus da Bíblia para ele. Veja, não é uma opinião, um estudo dele. Foi revelação de Deus. Então amanhã nós anunciaremos à meia-noite a excomunhão desse impostor da fé, e eu espero que a Igreja de Cristo tenha vergonha na cara quando encontrar esse sujeito na rua. Nós temos que fazer o quê? Não temos que dar bola para ele. A Bíblia diz assim, não tenha temor desse falso profeta. Não o respeite. Quando ele vier para falar com você, veja, vamos supor que ele seja um vendedor. Está vendendo pão?
tem problema, você pode comprar o pão dele. Obrigado, entendeu? Vamos supor, ele vai socorrer você, você cai no chão, ele vai te socorrer, ou ele cai no chão, você socorre ele, não tem problema nenhum. Agora, quando esse sujeito, esse falso profeta, um dos mais importantes é o profeta, estão me perguntando, quem é esse falso profeta? É o cara que previu o arrebatamento para o dia 8 de abril, certo? Então, esse falso profeta, quando ele abordar você para falar de assuntos religiosos, você simplesmente, como igreja de Cristo, você está excomungado da fé cristã. Não posso conversar assuntos espirituais com você. Quando você vem para me ensinar. Obrigado por... mas não quero papo. Entendeu? É assim que nós devemos tratar excomungados. Para outros assuntos, não tem problema. Nunca recebendo essa pessoa em nossos lares. Nunca. Tá lá, 2 João 7-11. Entendeu? Nunca receba essa pessoa em seu lar. Então amanhã, dia 8 de abril, 5 minutos para meia-noite, nós vamos entrar, tá? No nosso canal. Vamos esperar 5 minutos conversando, explicando a nossa decisão, e a partir daí nós vamos anunciar a excomunhão desse falso profeta que usa a pessoa de Deus como forma de autoridade, de dar avalia às suas falsas profecias, porque ele diz que é revelação de Deus. E nós vamos excomungá-lo da fé cristã. Não se trata de vingança, porque quem corrige se vingando é um absurdo, né? Não é nada disso. É que a gente sabe que nenhuma igreja expulsou essa pessoa. Entendeu? Ele simplesmente saiu. Nunca ninguém tomou a atitude de discipliná-lo eficazmente do jeito que a Bíblia diz. Então ele será expulso da igreja de Cristo. Ele mesmo já se expulsou. Mas isso é uma ação formal. E eu quero que você amanhã diga nos comentários, assim que o vídeo for encerrado, e ele ficar disponível na internet, eu vou estar explicando isso amanhã, você vai e diga aí embaixo como igreja de Cristo. Concordo. Entendeu? Para a decisão não ser só minha. Tá certo? Não ser só minha e da igreja aqui. Tá bom? Porque essa pessoa precisa sentir a disciplina de Deus. Um falso profeta tem que ser tratado assim em nosso meio. Quando bato, por exemplo, falsos profetas na porta da minha casa, eu falo, vai-te. Pode ir embora. Você veio aqui para aprender ou para me ensinar? Não, vamos conversar. Não, eu quero saber se você veio para aprender. Não, pode ir embora. Entendeu? Falsos profetas têm que ser tratados assim. Tá bom? Que Deus abençoe nossas vidas. Está dado o nosso anúncio.